Olá, amigos, que todos tenham uma terça-feira de paz na presença do Senhor Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 27 de setembro, a lição 11, ela tem como título Ingratidão Misteriosa. A lição de hoje ela é baseada no livro de Ezequiel, no seu capítulo 28, do versículos 12 até 19. E aqui, grande parte desse livro de Ezequiel, ela foi escrita numa linguagem simbólica semelhante ao livro de Apocalipse. E em muitos casos, entidades específicas e pessoas, animais e objetos, e também eventos assim, locais, são usados para representar e descrever as realidades cósmicas, ou histórias mais abrangentes, que elas estão aqui nas Sagradas Escrituras. E Ezequiel, nesse capítulo 28, aqui Deus destaca, ele faz uma analogia entre o rei de Tiro e Satanás, onde que o orgulho do rei de Tiro era fruto das suas conquistas, das suas riquezas, e o esplendor que ele obtinha através das vitórias que ele tinha. Mas ele tinha um comportamento ímpio, que até isto provocou a ira de Deus. O que o profeta escreve aqui transcende a realidade da época, cujas características desse rei de Tiro, que era assim bastante perverso, e onde o Senhor Deus ele utiliza como uma figura de comparação, dele, rei de Tiro, ao próprio Satanás. E a descrição de Ezequiel aqui não é assim de um ser humano apenas, Ezequiel aqui ele identifica pela crueldade do rei de Tiro. Um homem realmente arrogante, orgulhoso, e se assemelha sim a Lúcifer na época quando ele fez a rebelião lá no céu, e hoje ainda muito mais. Que embora o Lúcifer, que ele foi criado perfeito, ele se inclinou para o mal e ele tinha o poder para fazer tudo que era de errado, E mesmo como ser moral, ele possuía o livre-arbítrio, para ele decidir. E ele acabou decidindo pelo lado do mal. Se nós olharmos o texto bíblico que está nessa profecia do livro de Ezequiel, do capítulo 28, do versículo 11 a 19, parece referir assim a um rei humano, onde a cidade de Tiro era um destinatário de algumas das mais fortes condenações. A cidade ela era assim uma cidade portuária, muito bem desenvolvida, e onde essas condenações proféticas que falam da Bíblia, elas também aparecem no livro de Isaías, no capítulo 23, versículo de 1 a 18, Jeremias no capítulo 25, versículo 22, e Joel no capítulo 3, versículo 4 a 8. Onde o rei de Tiro ele foi uma pessoa assim, muito conhecida, onde ele construiu assim, um patrimônio enorme, uma riqueza enorme, através assim, de explorações de nações vizinhas, onde ele vencia as guerras e ele tomava todos os bens dos vizinhos, aqueles que eram mais fracos, ele tomava tudo, todos os bens que eles possuíam. E os escritores antigos se referiam à cidade de Tiro como uma cidade assim, cheia de imoralidade sexual, de violência. E os profetas bíblicos eles repreenderam a cidade de Tiro por ela ser assim, uma cidade orgulhosa, e ela tinha uma soberba pela localização que ela possuía.
E Ezequiel, no capítulo 28, versículos 11 a 19, parece assim uma acusação assim, muito mais forte, né? Que o profeta se utiliza, né, contra o rei de Tiro, durante a época do mesmo profeta Ezequiel, repreendendo assim o seu orgulho insaciável. No entanto, algumas das descrições de Ezequiel no capítulo 28, versículo 1 a 19, vão além de qualquer mero rei humano, e em nenhum sentido de um rei terreno, pois poderia afirmar, né, ter estado sim, lá no Éden, ou ser o querubim ungido, ou estar no Monte Santo de Deus, né, que fala nesse livro de Ezequiel. Por isso, a maioria dos intérpretes da Bíblia acreditam, né, que Ezequiel capítulo 28, versículos 11 a 19, seja uma profecia dupla, comparando o orgulho do rei de Tiro ao orgulho de Satanás, no caso Lúcifer. Alguns propõem que o rei de Tiro ele estava assim realmente possuído por Satanás, tornando assim a ligação, né, entre os dois ainda mais poderosa e mais semelhante e aplicável. E em Ezequiel capítulo 28, versículo de 1 a 10, Deus diz ao rei de Tiro que ele era apenas um homem, mas que afirmava ser um Deus, né? Porque ele se achava assim, que ele se assentava sobre uma cadeira de um Deus. E aí o profeta Ezequiel menciona isso. E neste mesmo capítulo, o profeta Ezequiel ele faz uma analogia para descrever Lúcifer como era nas cortes celestiais em comparação às atitudes do rei de Tiro. Assim, o rei de Tiro é um homem assim prepotente, né? Era um ser humano que ele vivia assim com o coração nos mares, que menciona em Ezequiel. Ele fala assim, no coração dos mares, porque justamente Tiro era uma cidade portuária muito bem desenvolvida. E ali passou a representar assim como fosse um querubim, que um dia foi ungido e vivia no Éden, no Jardim de Deus e no Monte Santo, que está lá em Ezequiel, capítulo 28, versículos 2, versículos 8, 13 e 14. E que um dia, né, esse mesmo querubim ele era perfeito, que era o caso de Satanás, mas que se inclinou para o mal, se aproveitando, né, do livre-arbítrio e querendo ser igual a Deus, que foi realmente Lúcifer. E de fato, Lúcifer, no caso Satanás, antes de sua queda, ele era uma bela criatura. E o próprio Ezequiel menciona, né, no capítulo 28, versículos 12 e 13, onde Ezequiel diz que ele foi o mais belo e poderoso de todos os anjos. E vejam, meus amigos, que ele, Lúcifer, ele era a quarta pessoa na hierarquia no céu. Ele só estava posterior ao Pai, Filho e Espírito Santo, ou seja, ele era a quarta pessoa. Então ele tinha era um ser de poder, né? Que estava no céu. E ele se aproveitou disso, né? E o próprio Ezequiel ele menciona que ele, Lúcifer, era um querubim guardião, ou seja, possivelmente indica que Lúcifer era o anjo que guardava a presença de Deus, mas o orgulho e a inveja causou a sua queda. E a declaração de Ezequiel, no capítulo 28, versículo 15, ela bem clara que diz, olha que diz, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Veja, um ser que era realmente perfeito, era a quarta pessoa
de poder no céu. Foi criado realmente por Deus, esse ser. Mas devido ao livre-arbítrio, ele achou-se orgulhoso, prepotente, invejoso e queria estar acima de Deus, né? Para tomar decisões, para que ele pudesse participar até da criação do universo. E com isso ele se revoltou, né, com um terço dos anjos, acabou convencendo-se um terço dos anjos que também foram lançados do céu para a terra. Que na época a terra estava sem forma, ainda não havia sido criada. E essa perfeição de Lúcifer, né, ela incluía assim, um grande potencial para o mal. Como tinha a capacidade para escolher, né, ele acabou escolhendo o caminho errado, onde não soube usar da liberdade que Deus deu para ele, e para todos os anjos, e para todas as pessoas, Deus dá essa liberdade. Onde ele abusou da perfeição, corrompeu-se por considerar mais importante até que o próprio Deus, perdendo, né, a gratidão com o Criador, perdendo, né, a confiança, e onde no céu ele tinha tudo, era a quarta pessoa, e achou que tinha mais conhecimentos do que Deus e mais do que merecia. Por isso, meu amigo, minha amiga, que Deus tem falado em cada coração, no meu, no seu, através do Espírito Santo, para que nós possamos aceitar a Jesus como Salvador. Porque Ele quer realmente ajudar através, quando você aceitar a Jesus, ajudá-la nessas aflições, nesses sofrimentos, que é colocada por esse anjo que um dia foi perfeito, que chama-se Lúcifer, que ele está aí como um leão rugindo em todas as direções, tragando as pessoas, misturando verdades com mentiras e enganando assim muitas pessoas. E quando você começar a aceitar Jesus como Salvador, o Espírito Santo começa a trabalhar no seu coração, você começa a ter sabedoria e ter o devido entendimento e não vai cair nos enganos desse inimigo. E com isso, você aceitando Jesus como Salvador, Deus quer dar esse presente que chama-se salvação. E com isso Ele quer te levar-te para as mansões celestiais. No lugar não há mais sofrimento, não há mais dor, não há mais morte, não há tentações. E sabe por que Deus quer fazer isto com você, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.